Opa, beleza. Vamos lá, vou começar então a fazer a narração e eu vou explicar todo o material que eu usei para fazer essa tatu, tá? Aí eu estou usando uma agulha 3RL, número 10. Ela é um pouco mais fina do que a normal, que é a número 12. Essa 010 ela tem 0,25 milímetros de diâmetro. E para fazer os traços mais finos, especialmente para essa tatu, eu resolvi usar essa agulha por conta dos detalhes, que é um desenho bem pequeno. E estou usando preto linha, e aí o preto ele foi diluído em 5 potinhos, 5 batoques. Aí eu deixo o primeiro a 100%, o segundo fica com 70% de tinta preta, o terceiro 50%, 30% e 10%. E aí, de acordo com a região, com as partes mais claras, você vai se adequando com essa porcentagem de tinta. E isso depende muito também do tom de pele do cliente. Às vezes as tintas bem clarinhas, tipo essa 10%, não tem nem necessidade. Acaba nem usando tanto. E essa tatu, ela praticamente não tem contorno, mas esse acabamento mesmo que foi feito em volta dela, só pra tatu não ficar perdida no antebraço. E repara certinho quando eu faço o contorno, como eu deixo a máquina, o conjunto todo bem travado na mão, e o movimento eu não faço com os dedos. Eu puxo a máquina toda, eu venho fazendo movimento contínuo com a mão inteira. Se você começa a fazer o traço só com o movimento dos dedos, geralmente dá ruim isso. O traço ele não fica tão reto, é um pouco mais complicado. E para essa tatu, toda a marcação de sombra foi feita com agulha de traço mesmo, com a 3RL. Eu começo usando os sumes mais claros e vejo como que esse tom fica na pele do cliente. E para você fazer a marcação com a agulha de traço, eu aconselho você sempre começar com o sume mais claro, principalmente o a 10%, e ver como que esse pigmento pega na pele do cliente. E aí você vai escurecendo aos poucos, de acordo com a necessidade e de acordo com o que o trabalho pede ali no momento, né? E aí para fazer o sombreado dessas partes mais abertas, eu estou usando uma agulha 11 mr. Eu prefiro trabalhar com ela e fazer sombra com essa agulha porque eu consigo um sombreado muito mais liso e sem as marcações. Quando a gente usa uma Magnum, a flat, geralmente os cantos eles acabam marcando um pouco mais do que a parte do meio da agulha. E aí, conforme você vai sombreando, você não consegue deixar uma sombra bem homogênea e tipo um degradê bem bonito, entendeu? Ela vai ficar marcada. Dependendo do estilo de tatu que você está fazendo, não tem problema. A máquina que eu estou usando é uma Electra Pop e eu achei bem interessante essa máquina. Eu gostei de usar ela. O único problema é que não aguentou muito tempo, não. Durou uns 3 meses e o motorzinho dela já foi pro saco. E para fazer o sombreamento com essa agulha, presta atenção no movimento que eu faço. Tem que ser geralmente um movimento de pêndulo, que aí você consegue deixar uma sombra mais lisa e homogênea. Se você começar a tentar fazer um sombreado, tipo fazendo círculos, o que vai acontecer é que quando você completa o círculo, principalmente na parte de baixo, quando você está fazendo a volta, as agulhas elas passam na pele como se fosse uma agulha de traço. Então vai ficando cheio de marcações por conta desse movimento. Se você faz esse movimento de ida e volta, isso já não acontece. Você vai espalhando a sombra
vai espalhando a tinta e não ocorre de fazer um traço com agulha de sombra. E presta atenção que em algumas partes eu acabo trabalhando com agulha meio de lado mesmo, que exatamente é para dar o acabamento, principalmente aí nessa parte da orelha dele. E em alguns lugares eu também usei ela de lado para fazer a textura dos pelos, principalmente nesse cachorrinho de baixo, na parte de acabamento, perto da cabeça. E a voltagem que eu estou usando para trabalhar com essa máquina, eu estou trabalhando com 9,5, 9 volts e meio. Eu fiz vários testes, eu testei mais baixo, com 8, 8 e pouquinho, mas eu achei que ela fica lenta demais e acima disso também não funcionava, ela ficava muito rápida. Aí é uma questão de adaptação mesmo, da velocidade que você costuma trabalhar e vai fazendo os ajustes até você ver que o seu trabalho está ficando legal. Vai indo de pouquinho em pouquinho lá na fonte, que uma hora você acha a regulagem ideal aí para a sua velocidade de trabalho, para a sua mão e tudo mais. E esse movimento que eu estou fazendo com a máquina, puxando ela, isso é interessante porque dessa forma pega bem menos pigmento na pele. E aí você consegue fazer uma sombra bem mais clarinha e sem ficar com marcação. Principalmente ali que eu queria cobrir as partes muito clarinhas ali em torno do olho do cachorro para ficar um cinza mais clarinho. Repara aí nessa parte que eu estou fazendo a boca do cachorro, que eu vou deixar um pedacinho ali em branco, sem colocar pigmento. Sempre que você tá fazendo um trabalho e é onde tem os highlights, né, tipo onde vai aquele brilho branco, você não pode preencher tudo ali, tem que deixar esse espaço pro branquinho para ele entrar ali, porque se você preenche e tenta jogar o branco depois, até pega um pouco, mas não fica nem próximo do que teria que ficar, da qualidade final mesmo do trabalho. Ah, agora presta atenção como eu estou usando a agulha de lado e fazendo um movimento de pêndulo, que é para criar a textura dos pelos do cachorro.
E aí o mesmo esquema, tipo, onde é mais escuro você vai usar um sumo um pouco mais forte, mas sempre começa com o mais claro. E aí vai sentindo, vai vendo como que tá o trabalho e vai escurecendo aos poucos. Uma coisa que tem que tomar cuidado quando está trabalhando com sume é o seguinte: você tem lá os seus 5 batoques com as variações de concentração de preto em cada um deles. Quando você começa a trabalhar do mais claro para o mais escuro, não tem a necessidade de você ficar limpando a agulha toda hora no copinho com água. Agora, você está fazendo uma parte bem escura, tipo, com preto puro, e aí você vai para uma parte mais clara, sempre lava a agulha antes de mergulhar no seu sume claro, porque senão você vai escurecendo ele cada vez mais e aí você acaba se perdendo. Se a tatuagem for muito grande, você não tem mais a mesma diluição, entendeu? Tem que tomar cuidado. E aí agora para finalizar a tatu, é só vir com o branco, colocando todos os brilhos, pondo os highlights na tatuagem, que é o que faz toda a diferença no trabalho. E uma dica para deixar o branco branco e não ficar acinzentando quando você está fazendo isso, quando você for lavar a biqueira na água para tirar a tinta preta, lava bem, tira todo o excesso de água, aí você molha no branco e lava de novo com a tinta branca. Faz isso umas 2 vezes, que aí vai ficar zerado e não vai mais ter o risco de começar a ficar cinza no meio do trabalho. Muito obrigado por ter assistido o vídeo agora até o final. Deixa sua curtida para que mais pessoas possam receber esse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários, que eu vou fazer o possível para responder a todo mundo. E se vocês acharem interessante também, deixa aí nos comentários live, que aí eu marco uma live para a gente esclarecer tudo sobre esse vídeo. Aí a gente tem um bate-papo ao vivo, beleza? Valeu, galera. Até mais. Abraço.